Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde para quem vai estar assistindo aqui depois essa live. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez trazendo conteúdos maravilhosos de saúde e bem-estar. E hoje nosso tema, entrando agora, no inverno, como é importante nós aprendermos mais sobre imunidade. Eu trouxe uma especialista no assunto, a pediatra doutora Lúcia Levin. Ela é especialista em alergia, imunoterapia e nós vamos falar sobre os pilares da nossa imunidade. Então, eu já quero aqui convidar você, para que você possa encaminhar essa live para todos os seus amigos, convidá-los para vir assistir, porque vai ser de extrema importância todos vocês e os seus amigos aprenderem um pouco mais a proteger a sua imunidade, a aumentar a sua imunidade, a buscar profissional para poder melhorar a sua imunidade. E entrando agora no inverno, quanto é importante a gente estabelecer e sustentar cada vez mais a nossa saúde. Então, e também peço para vocês depois vir no YouTube, se inscreverem no canal da TV VIP Saúde, acompanhar os nossos vídeos lá, tem vários temas de várias patologias, várias especialidades médicas. É um canal que já está aqui há muitos anos trazendo conteúdos de saúde e bem-estar. Então, eu gostaria que vocês também estivessem no YouTube, porque eu tenho certeza que vocês vão amar os conteúdos que tem lá, tá bom? Então vamos lá, chamar aqui a minha convidada para já começarmos aqui a live. Lúcia, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, vou aumentar um pouco o volume, mas tá dando para ouvir bem sim. Você me escuta? Sim, o áudio tá bom? Tá nítido? Tá tudo ok? Tá ok. Ai, que bom que deu tudo certo agora, de você vir aqui falar um pouco com a gente. Sim. Ai, corrida, agenda, que é uma correria danada, É, mas que bom. Doutora, vamos primeiro, assim, eu sei que o assunto é bem extenso, para falar sobre imunidade, mas para a gente poder começar a entender sobre ela, eu acho que vamos falar sobre os pilares, Quais seriam os pilares da nossa imunidade, para depois a gente começar a descrever um a um. Falar um resumão, assim, para a gente introduzir o uma assunto. coisa mais geral, né? Eu achei importante a gente falar disso aqui, porque desde que começou a pandemia, a busca atrás de querer aumentar a imunidade parece que aumentou as pessoas querendo fazer isso, porém de uma maneira rápida, né? Um Sim. suplemento. Só que ninguém pensa no base, que é o que mais difícil a gente introduzir para as famílias em geral. Eu sou pediatra, mas essa base, esses pilares é para qualquer idade. Não importa se é criança, adolescente, adulto jovem, adulto mais idoso, serve para todos nós. Que é a base da vida. Eu considero os mais importantes. O gerenciamento do nosso estresse, a gente sabe que o dia a dia é difícil, mas a gente tem que entender gerenciar isso. Sono de qualidade, hoje em dia muita gente também acaba não dormindo tão bem, e isso interfere muito na imunidade. Alimentação de verdade, que a indústria coloca muita coisa, muita atração para a gente comer, embalagens bonitas, propagandas bonitas, e a gente acaba se poluindo com isso. É verdade. E atividade física. São as quatro bases. Sem isso, se a gente conseguir mudar isso, muitas vezes uma suplementação não tem resultado. Não adianta nada suplementar se a base, a estrutura não tá boa, Exato. A suplementação tem efeito maravilhoso quando a gente tem a base já estruturada. É verdade. E deixa eu te perguntar também uma coisa muito importante que muita gente não tem noção, Não tem, pouco conhecimento. Como que funciona o nosso sistema imunológico? A gente tem dois tipos de sistema imunológico, na verdade. Tem o que a gente já nasce com ele, que é né? E o adaptativo, que é o que você constrói. Tá. E é nessa fase do construir o sistema inato e o adaptativo é que entra todos esses pilares. Porque se a gente não tem micronutrientes suficientes, se a gente não põe nosso corpo para trabalhar, se a gente não descansa no sono, se a gente fica estressado quando a gente está nervoso, a gente ou não gerencia isso, libera muito cortisol, a fase adaptativa, que é muito importante, ela acaba ficando prejudicada. Que seria a parte, assim, quando você tem contato com alguma coisa, você criar anticorpo, você não consegue criar tão bem se estiver faltando nutrientes, faltando uma base para isso. Entendi. E é verdade que a relação do intestino tem muito a ver também com a questão da imunidade? Bastante. Uma das principais funções, né? Porque através do intestino a gente consegue detoxicar o nosso organismo. Se você judia muito da parte gástrica do intestino, o nosso intestino é um tubo que ele não pode passar nada de dentro dele, que são as toxinas que vão ser eliminadas nas fezes, para o organismo.
Quando a gente tem uma desbiose, que é quando a bactéria é mais ruim do que boa, fica que nem uma peneirinha esse intestino. E aí ocorre essa troca de acabar passando mais impurezas para a corrente sanguínea e vai inflamando o corpo, inclusive o cérebro, né? Já se fala até de ser o segundo cérebro, talvez vire o primeiro no futuro. E é por isso que ele interfere tanto na imunidade, porque se ele deixa passar essa parte de tem que ser eliminada, ela vai para a corrente sanguínea. Entendi. Então, se ele estiver inflamado, já afeta diretamente na imunidade. Diretamente porque ele vira uma peneirinha e deixa passar coisas que não pode passar. Nossa, que interessante, né? E isso acontece com as nossas atitudes, né? Com o nosso dia a dia. Sim, sim, com certeza. E você falou a questão do sono, do estresse. Hoje em dia, né? As pessoas estão cada vez mais estressadas, né? Como E até a pressa pós-pandemia, do eu dia a acho que dia. piorou muito, né? Pós-pandemia, né? As pessoas parecem que têm pressa de viver, né? E quando a gente tem essa pressa de fazer tudo correndo, de qualquer coisa, você tem saúde, você dá conta de resolver esse problema. Mas aí você se estressa porque ainda tem que resolver, você aumenta muito o seu cortisol. Porque o sistema tem que ficar alerta. Se você está nervoso, você tem que estar em alerta. Com isso, você aumenta a adrenalina aumenta o cortisol, e o cortisol, em excesso, ele acaba sendo tóxico para a gente. E atrapalha Sim. o sono. Aí chega à noite, você não dorme, você não recupera no dia seguinte. É uma cascata, né? É um puxando o Um outro, né? Não tem jeito. puxando o outro, Um exatamente. puxando o outro. Sono fundamental. E esse sono que a gente. O sono, quando você fala, é aquele sono que tem que ser direto, por exemplo, de mínimo 6 horas, ou pode ser também aquele sono que o pessoal acorda, tipo, cada 3 ou cada 4 horas, por exemplo, para ir no banheiro fazer xixi. Esse sono, quando é quebrado assim no meio, é um sono ruim ou não? Afeta a imunidade? Afeta. Assim, se você vai ao banheiro rapidinho e consegue dormir rapidamente, muitas vezes não chega a afetar tanto. Tá. Mas aquela pessoa que acorda várias vezes, demora um pouco para voltar a pegar no sono, ela não atinge o sono mais profundo. Ela fica com aquele sono mais superficial. E a gente consegue recuperar nossas energias mais no sono profundo mesmo. Pelo menos umas 6 horas de sono direto é o ideal para essa recuperação. Isso varia muito com a idade, né? Mais novos precisam de mais, os mais velhos conseguem recuperar com menos horas de sono, mas tem que ter uma quantidade direta. Sim. E agora pensando nos mais velhos, se eles conseguem, sei lá, dormir 4 horas ou 3 horas e vai rapidinho, faz xixi e volta e consegue dormir novamente, tá tudo bem, não afeta Tá tudo tanto a bem. imunidade. Não vai afetar tanto esse lado. Ele consegue recuperar. Sim, porque isso também é uma grande preocupação, né? Quando o pessoal fala de sono, aí você fica pensando, poxa, mas e eu que acordo de madrugada? Né? Fica naquela situação. Tem alguns estudos também que falam que o sono da madrugada não é tão eficaz. Tem pessoas que vão dormir meia-noite, 1 hora, e querem dormir até 10 horas da manhã. Ah, mas eu dormi várias horas. Não tem tanta regeneração. Porque o pico de cortisol, de queda de cortisol é até as 3 da manhã. A partir das 3, o corpo já começa a produzir um pouco mais de cortisol por despertar. Então você dorme num período que você sonha mais, você não fica tão profundo por falta da diminuição do cortisol. Então um sono restaurador, o ideal é dormir cedo e acordar cedo. Você vai restaurar melhor. 10 da noite até as 3 da manhã é perfeito. Dá um tempo muito bom. É melhor do que da meia-noite às 6. Entendi. Nossa, que dica boa. Muito bom. Das 10 da noite, pelo menos até as 4. Até as 3 ainda é pouco, né? Um pouquinho mais. É de 6 a 8 horas o ideal. Muito bom. E doutora, o que fazer? Como pode aumentar a imunidade? Primeira coisa é gerenciando tudo. Princípio básico que eu penso assim, eu quero começar. E praticar atividade física. Você, quando pratica atividade física, você consegue regular o cortisol, você já vai gerenciar o seu estresse. Você consegue liberar a endorfina, que é o hormônio da felicidade, você também gerencia esse estresse. E você comer melhor, comer comida de verdade, né? Legumes, verdura. A gente é uma máquina que tem que funcionar. E o combustível são micronutrientes e os fitoquímicos. E isso está em todos os legumes, as verduras, os grãos, as proteínas em gerais. Então, tem que começar por aí. Para depois pensar em, eu quero fazer um exame de sangue e suplementar o que está faltando. É super válido. Mas não tem como a gente suplementar tudo, principalmente fitoquímicos. Você teria que tomar umas 30 cápsulas por dia. Então, começar com a alimentação e a atividade física é super importante. Eu sempre falo para as famílias que eu atendo, atividade física é a única medicação que melhora 100% das doenças. Não tem nenhuma que ela não melhore, principalmente as doenças crônicas, né?
e não as verdade. adquiridas. Porque, tem idoso que fala, mas eu tenho artrose, não posso fazer. Você deve fazer, desde que seja com uma assessoria que te oriente da melhor forma. Mas é o que vai te fazer melhorar. E aí, Sim. a partir do momento que você consegue mudar a alimentação, você consegue fazer uma atividade física pelo menos umas 4 vezes na semana, não precisa ser 1 hora, pode ser 40 minutos. Aí você pode passar, não, então eu estou melhorando, vamos começar agora a suplementar o que eu posso melhorar ainda mais através da suplementação individualizada. O que seria isso? Não adianta ir na farmácia e falar, eu quero multivitamínicos. Não pode ser bom para todo mundo. Cada um tem uma necessidade, um metabolismo diferente, um histórico diferente. Então, para fazer isso com consciência, a gente tem que realmente colher exames aí, ver os resultados, ver o peso dessa pessoa e calcular tudo para ela e manipular algo que seja específico dela. Aí ela vai ter um resultado bom. Entendi. E falando daqui a pouco a gente vai falar sobre os alimentos, mas falando da suplementação, quais seriam essas suplementações? É, Que tipo são de infinitos. suplementações, assim? Para as pessoas também Se a entenderem, gente porque for tem tantas no pensar, mercado, né, doutora? é, eu, sim, raramente você vai me ver passar uma de mercado, falar, compra X marca. Eu trabalho muito com isso, individualizado. Então, vamos supor, é, dependendo da queixa ela está sentindo, a gente pensa, vamos ver a parte hormonal da tireoide, vamos medir vitamina D, selênio, cobre, ferritina, você colhe todos esses exames e o que vier baixo, você monta uma vitamina para essa pessoa. Eu Tá. costumo trabalhar dessa maneira. No mercado, eu não posso dizer que a gente tem aqui alguma completa, até por uma questão jurídica que a Anvisa, ela não libera uma quantidade de vitamina suficiente, é tudo microdose. Então, qualquer Né? suplemento desses de A a Z que você encontra no mercado, é microdose, não vai fazer muita diferença para você. E manipulado, a gente Confio consegue muito por nesse dose mercado. maior. É. E, além do mais, tem corantes, tem açúcares, tem parabeno nessas prontas. Aquela vitamina C efervescente é uma enganação. Além de ter tudo isso, a vitamina C ela é muito volátil. Você põe no copo aqui para dissolver e deixa a luz. Só a luz e ela ali até dissolver, já foi embora. Você teria que colocar dentro de um armário da geladeira escura, que é gelado, porque o quente também pode piorar. Sim. Esperar um pouco correr e tomar de uma vez, e mesmo assim você não vai absorver nem metade do que está ali. Então, tudo isso tem até o tipo de absorção. Né? Vitamina D tem muito comprimidinho. Também não absorve. Vitamina D precisa de óleo. Então, a cápsula tem que ser com óleo. Aqueles que são comprimidos, você vai tomar, mas seu corpo não vai absorver. A maior parte do intestino vai eliminar. Então, é bem detalhado. Tem as lipossolúveis, as hidrossolúveis, tem que ser veículos diferentes. Uma não pode misturar com a outra. Já tá de A a Z, mas uma é no óleo, outra na água. Como é que faz? Então, não dá certo. Entendi. E doutora, é verdade que a vitamina D a gente tem que sempre tomar, por exemplo, você manda manipular na manipulação AD. Vem em cápsula normal, não vem como óleozinho, pelo menos as que eu mando manipular, Quanto é vem em aquela. cápsula normal. Ela não é Não meia vem a gel gelatinosa? vazia. Não é Não, vem gelatinosa? naquela cápsula até branquinha, porque fala que é protetora, porque tal. Todas as manipulações trabalham desse jeito. Eu não vi nenhuma que fazem dessa gel, Isso desse daí jeito. não é a Desse jeito. farmácia. Não? É o jeito que a gente escreve na receita. Eu coloco cápsula lipofílica, que seria cápsula com óleo. E aí ela vem Ah, sim. Eu mando manipular, a farmácia que eu mando, ela vem com óleo. Ou vem com sem óleo. gota para criança, eu coloco em TCM, que é triglicéridos de cadeia média, que é um óleo bom, porque senão eles colocam óleo de amendoim, óleo de girassol, que são muito alergênicos. Nossa, tem que ser Mas o tudo médico japonês. tem que escrever, Entendi. senão eles vão Você já pôr o vai ter mais que fazer para barato. mim. Você já vai ter que fazer para mim a vitamina D. Vamos. Então, mas olha só, doutora, aí o que a médica na época que prescreveu para mim falou? Você toma com ômega 3. Sempre toma com ômega 3. Então, sempre a vitamina D eu tomo semanal, uma dose alta com ômega 3. Isso não é válido? Fale pra gente, é mito isso, então? Não, Você o ômega que 3 não. entende do assunto. Então, o ômega 3 ele é oleoso, o óleo de peixe, mas ele está dentro de uma cápsula. Ele, quando você engolir os dois, nem sempre eles vão se Unido. quebrar e ser absorvidos, porque um pode ser absorvido mais no estômago e o outro via duodeno. Aí vai depender do que a farmácia usou nessa cápsula. Foi gelatina, foi tapioca? Tudo isso interfere. Nossa. Porque a cápsula tem confiança tanto na farmácia que você usa, como na maneira que está sendo prescrita. Eu sou muito rigorosa. Para criança, quando é gota, eu coloco sem açúcar, sem corante, sem parabeno. Eu explico tudo. Sem adoçantes, polióides que dão gases, né? Tudo isso eu coloco na receita. Quando é adulto, eu ponho qual é a cápsula que é para ser usada, o tipo de cápsula, né? Porque tem aquelas que são muito coloridas,
Corante também não é bom. Você está buscando saúde, você vai pôr um corante dentro de você através... Não dá muito certo, né? Nossa, gente, como tudo. Olha, eu sempre falo que conhecimento é libertador, né? É. Como tudo a gente precisa ter o conhecimento para começar a tomar atitude. Até, olha só, na questão da saúde, se você não tem o conhecimento, você confia no médico, você segue o médico. Mas no caso desse, a gente, né, tem esse conhecimento achando que tá fazendo certo a questão da vitamina D com ômega 3. Agora eu já tô vendo que tá tudo errado. Ômega Imagine 3 é muito quantas importante. pessoas. Mas Então, mas outra... imagine quantas pessoas fazem de maneira errada de outros tipos de medicamentos, né? Porque a gente está falando de um. Imagine outros que têm que ser associados da maneira certa, personalizado. E Imagina. o Então, tem que ômega ser 3 é uma coisa especializado. importante, você que toma. Tem que ter um selo que chama IFOS. Você vai na farmácia e compra um ômega 3, se ele não tem selo IFOS, vem redondinho no vidro escrito. Ali você está tendo mais ômega 3 do que ômega 6 do que ômega 3. O ômega 6 é ruim. Então sempre tem que procurar uma marca que tenha selo IFOS. Você está gastando dinheiro também, gato por lebre. Tem muita pegadinha aí nesse mundo, porque é um mundo que gera muito dinheiro para a indústria. Então a gente realmente, é outra coisa que eu sempre coloco, eu prescrevo ômega 3 entre parênteses, vai, selo IFOS. Não vou falar marcas, né, porque tem muitas, mas tem que ter esse selo. Isso é importante. E aquele teste do ômega 3 é real mesmo que a gente pega a cápsula para ver se é verdadeira, coloca lá no congelador ou no freezer, se ela sair, é certo esse teste ou não? Já viu esse teste? Na verdade, se a cápsula for muito ruim, o teste vai dar certo, mas tem umas meia boca que aí o teste não dá certo, não. Mais uma, gente. Se congelar, Olha só. não vale. É melhor ir pelo selo. É melhor pelo selo, olha só. É. Mas, doutora, depois você me dá esse nome aí do selo para me colocar na Pode legenda deixar. do vídeo, porque é de extrema importância, né, as pessoas terem, gravar esse Vou nome para colocar. quando forem comprar, né, olhar certinho. Mas muito boa informação, muito boa mesmo, gostei demais. E a criança? Vamos falar agora sobre a criança. Toda criança pode suplementar? Qual é a fase que já pode começar? Fale um pouquinho sobre a criança. Olha, a vitamina D e a vitamina A, a gente já come, principalmente a D, a gente já começa desde o primeiro mês de vida, né? Como o sol, hoje em dia, a gente sabe que está mais arriscado porque a camada de ozônio foi modificada, a pele do bebê é mais sensível, a gente tem medo de expor demais o bebê ao sol para fazer a vitamina D. Sim. Então, a Sociedade de Pediatria ela preconiza no primeiro mês de vida entrar com vitamina D. E o ferro, a partir do 6º mês, quando a criança é só amamentada. Se a criança for prematura, tomar leite de fórmula, a gente entra com mais cedo. Então, acaba sendo que cada caso é um caso, né? Não tem uma regra certinho. Porque se a criança está sendo amamentada, a mãe suplementa super bem, faz toda a suplementação da gestação e da lactante, a criança não vai precisar de nada, a não ser a vitamina D, não vai precisar do ferro. Só quando for depois da introdução alimentar. Agora, se a mãe não suplementa, se não amamenta, se também na gestação não suplementou, a gente tem que entrar com outros suplementos mais cedo. Tem estudos, Vanessa, que já comprovam que a suplementação do pai, 6 meses antes da geração do bebê e da mãe, interfere na saúde da criança. Então, olha como é individual. Se você pega uma mãe e um pai que antes de engravidar, eles procuraram ajuda, fizeram uma suplementação específica, manipulada conforme o exame deles, tomaram, engravidou a mulher, aí o homem não vai interferir mais. Essa mãe continua essa suplementação conforme os exames dela. Nasceu, ela está amamentando e continua, que aí muda o tipo de suplementação para amamentação, esse bebê praticamente vai ser um super bebê, não vai precisar de muita coisa. Já vai ter uma imunidade ótima. Agora, se a gente pega aquele que... Isso se todos se programassem a ter filhos, né? Aí, então, tudo vai da história. Se atender um bebê, você tem que começar lá de trás. Como foi a geração, como foi a gestação, o que usou, o que não usou na gestação. Aí você vai decidir o que fazer com aquela criança. Estudar os pais, né? Estudar os pais. Começa pela raiz, não tem jeito. Não tem, exatamente. Falou tudo. A raiz tem que estar boa para os frutos começarem para crescer, senão começa a crescer cai. É verdade. E doutora, vamos falar sobre os alimentos, né? Você começou a falar, né, que os alimentos também são importantes para poder fortalecer a imunidade. Cita pra gente, assim, alguns, qual que a gente pode trazer para o dia a dia, que a gente pode reforçar mais na nossa alimentação, né, na mesa. Fala um pouquinho disso. É assim, Vanessa, os alimentos, costumo falar, é plantado, pode comer. É produzido, não vale a pena. Quanto mais colorido, melhor. A gente tem que pensar que o nosso corpo, para funcionar,
ele precisa dos macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura, e os micronutrientes. Sim. Se a gente for pensar em carboidrato, proteína e gordura boa, são todos os grãos, peixe, ovos, frango, a própria carne, sem o menos gordura possível. Óleos bons, como azeite, não o óleo de soja, óleo de milho, isso não vale a pena. E se pensar nos micronutrientes, são essa imensidão que a gente tem no Brasil de frutas, verduras e legumes. Né? Então, o nosso prato, ele tem que ter um grão, ele tem que ter uma proteína, uma verdura, um legumes, um tubérculo. Aí vai estar completa a alimentação. Sim. Fruta, o ideal seria a gente comer entre 4 e 5 por dia. Tem gente que vai falar, nossa, mas fruta engorda. Eu falei, gente, não é fruta que engorda. A fruta em si, né? Não o suco. A gente está falando da fruta. Porque o suco é complicado, aí é outra coisa. Não é uma fruta que vai te engordar se tudo o resto estiver balanceado. Que a frutose, quando ela vem junto da fibra, junto da vitamina C, junto da vitamina E, tudo que as frutas têm, não é isso que vai te engordar. Né? Mas é trazer comida de verdade, é eliminar o que é refinado, as farinhas, os açúcares, é isso que vai te engordar e te inflamar, né? É eliminar os pacotinhos, a gente tem que descascar mais e abrir menos pacotinho, que aí você vai estar ganhando na sua imunidade. Essa é a frase do momento, né? Descascar mais, embalar menos, né? Exato, desembalar menos. Desembalar menos, é isso aí. Tá certíssimo. E sobre o própolis? Né? O própolis virou campeão aí, né, de mercado. O própolis, ele é um antioxidante maravilhoso. Tudo que é natural, se a gente for pensar em 150 anos atrás, a gente não tinha tanta medicação. Tirava tudo das plantas mesmo, né? E realmente o própolis, ele é antioxidante, ele é um anti-inflamatório maravilhoso. Ele ajuda a preconizar várias, tanto na imunidade inata como adaptativa. Mas também tem que saber escolher o própolis puro. Para a criança tem que tomar cuidado, porque o extrato de própolis tem álcool. Sim. Se você olhar lá tem álcool, se tomar tem álcool, então a gente não pode estar oferecendo para crianças, porque, principalmente crianças pequenas, mas é 15 gotinhas, 30 gotinhas, é uma quantidade de álcool todo dia que pode ter algum malefício aí para essa criança. Então tem que saber usar, né? Mas então, ele realmente tem uma função muito boa. E na dosagem, porque a gente, como isso ficou muito em alta, né, por conta da pandemia e tudo mais, as pessoas estão usando super dosagem do própolis, né? Todos os dias, tem gente que usa 2 vezes por dia. Então, qual é o seu conselho, assim, na dosagem, na frequência, para as pessoas de modo adultos, pode estar tomando aí 30 gotas por dia, não ultrapassar isso. Tá. E pode tomar um tempo, não vai interferir. O próprio interfere. Também não. A absorção dele, até por ter álcool, ele vai se absorver. Tá. É importante procurar uma marca boa que não tenha corantes, parabenos, né? Porque hoje em dia a gente vê até no supermercado, assim, que se compram os próprios que nem sempre são puros, né? E observar o seu corpo. Tudo que a gente come, que a gente toma de vitaminas ou de alimentos, vai passar pelo nosso fígado. O fígado é o que faz toda a eliminação, toda a metabolização das coisas boas e das coisas ruins. Então, observar o corpo. Tem pessoas que começam a tomar muito tempo e já começam a ter, umas têm distúrbio intestinal, solta mais, fica com mais gases. Observar. A gente tem que aprender a conhecer o nosso corpo. Sim. E quando reconhecer que algo não está muito legal, entender que aquilo não é normal. E procurar, sim, não só tomar por conta, porque, igual, vitamina D é maravilhoso, todo mundo quer tomar. Eu já peguei intoxicação por vitamina D no consultório, porque estava tomando em excesso, e a intoxicação por vitamina D, você perde o rim, porque ela é responsável pelo metabolismo do cálcio, e sim pode ter calcificação renal. É raro, mas acontece, né? Então é importante a gente ter cuidado até com as coisas ditas naturais, como o própolis. Sim, perigoso, né, doutora? É perigoso. Tem que ter um acompanhamento. Sim, e eu gostei muito dessa questão quando você falou da personalização das vitaminas, da suplementação, porque é algo que cada indivíduo tem uma resposta para cada suplementação. Diferente. Totalmente diferente. E não adianta a gente ir lá na farmácia e comprar aqueles prontos, porque realmente ali é padrão, né? Cada organismo absorve de um jeito e às vezes você está tomando, gastando. E não é barato. Exatamente. Não é barato, né? Você comer um monte, a comida de verdade acaba sendo mais barato, você tem esses nutrientes lá. Sim. E realmente você vai estar gastando um dinheiro que não vai ter tanto efeito no seu corpo. Sim, é mais fácil é mais fácil não, é muito melhor você pagar uma consulta, um especialista, ele te passa ali todas as vitaminas que você precisa, né? E aí vai ser você vai ter uma resposta de manipulação,
porque vai ser de acordo certinho com o que você precisa, não vai tomar um monte de vitamina, vai sobrecarregar seu fígado, seu rim, e é muito Exato. perigoso mesmo. Nossa, é muito perigoso. Já vi Não é, muitos casos também com problemas renais por conta de medicações no organismo, por conta é, porque todos esses medicamentos de farmácia têm corante, é colorido, né, doutora? São todos exato. coloridos. O que Principalmente os acontece? xaropes, né? Xaropes que são docinhos. Tudo colorido, para afetar o estômago, tudo. É para É acabar bem com o isso. ser humano. Essa indústria farmacêutica é para acabar logo. Eles vendem uma coisa para melhorar e para acabar com outra coisa. Ô, Vanessa, uma coisa interessante que eu queria também te passar, você falou da vitamina D que você toma, e aí do próprio você falou o horário. Vitamina D não se deve tomar à noite, tá? Porque ela Importante. compete com a melatonina. Olha O mesmo só. caminho da vitamina D é o da melatonina. Aí inibe a melatonina, você acaba prejudicando o seu sono. Porque a melatonina é o hormônio que ajuda no Sim, sono. Né? sim. Então isso é importante. O horário da vitamina D, ou de manhã ou após o almoço. Muito Evitar bom, à muito bom. noite. E o que você acha da melatonina? Você acha que é necessário todos nós tomarmos? Não, nunca de jeito nenhum. É para alguns casos que, que ajudam e tem que tomar cuidado com a melatonina. Muita gente começa a tomar, dorme e tem doses altas no mercado, né? Só que ela não percebe, ela sonha muito, ela tem um sono mais agitado e ela não entende bem. E é da melatonina, ela te faz sonhar. Então, o teu Hum, cérebro, você está dormindo, você dormiu, mas o teu cérebro não para, porque você está sonhando, você está trabalhando. Então, as pessoas que têm essa reação com a melatonina não devem tomar. Ah, doutor, mas eu tomo e durmo e não sonho nada. Então, ok, o seu metabolismo, o seu organismo está ok. Mas é muito comum. E não, a pessoa fica assim, mas não faz ligação que é da melatonina. sem Então tem que dúvida. tomar Tipo, você tive cuidado com isso. agitação, tomou a melatonina, teve agitação, seu organismo não aceitou de Começou a volta. sonhar demais, melhor não tomar, porque você não está recuperando. Entendi. Nossa, informação importantíssima. Melhor Ninguém, coisa para dormir bem é é, meditação, é diminuir telas depois das 6, 7 da noite, porque quando a gente é fica muito ler, na né, tela, doutora? Ler um livro. Como é que lê, pode? Você começa a ler umas coisinhas no livro, lê já uma dá um página, você já sono. quer dormir. Apaga a luz e vai dormir. E dormir no É incrível. escuro. É incrível como página de livro dá Dá sono. É sono. incrível, né? Isso Parece é que uma tem um boa. negócio ali. É É mesmo. verdade. Tem nada que te dá sono se, né? Olha, de verdade, já tentei tanta coisa, mas o livro é sensacional. Você pega qualquer livro, começa a ler, na metade da página já tá assim, ó. Já quer desligar tudo, não quer ver nada, só pum, vai dormir. Ó, tem uma dica boa. Hoje em Ah, dia, muita gente tem Alexa, né? Usa Alexa para um é monte de coisa. verdade. Coloque ela à noite, se você falar para ela, Alexa, é meditação para dormir e desliga em 20 minutos. Você fecha tudo escuro, fecha o olho. A minha Alexa ligou ali. Ligou? E você vai ver que ela vai começar a te fazer uma meditação e quando antes dos 20 minutos você vai dormir. E ela desliga sozinha. Tem várias meditações É, guiadas aí no YouTube, né, doutora? Também sim. que ajuda bastante. Adorei. Tem mais alguma coisa, assim, considerações finais que você quer falar sobre, ou até na parte da criança, ou da imunidade mesmo, Na que verdade, faltou, que a gente não conversou? o que eu falo das crianças, que é importante, eu tenho um livro aqui, ó, vou até mostrar o título, ver se dá para ver, ó. Brinca, Doenças do gente. adulto com raízes na infância. Quase que todas as doenças crônicas não contagiosas a gente cria na infância. Sim. A hipertensão, a diabetes, pressão alta, colesterol alto. Com a rotina da criança ruim, vai aparecer lá na frente. Então a gente tem que começar realmente desde a introdução alimentar. Então, para os pais que estão começando agora a ser pais com filhos pequenos, olhem para vocês, mudem a sua alimentação, seus hábitos que a criança segue. Porque às vezes a mãe fala, ai, doutora, ele não come fruta nenhuma. Aí eu falo, quantas frutas você come por dia? Eles nem respondem. É o exemplo, não é o que você fala, ai, filho, tem que comer fruta. Não precisa falar, apenas coma na frente dele. Ele vai comer. Porque eles seguem a gente, eles não escutam a gente, na maior parte das vezes. Então, começar do básico, não procurar pílula milagrosa, suco milagroso, dieta milagrosa. Não é dieta que faz efeito na gente, é mudança de estilo de vida. Isso faz um efeito mais duradouro, e não só naquele momento, né? Mais Sim, ou menos isso, começar do início, que aí tudo vai fluindo bem. sim. E dormir bem, fazer atividade física, né, doutora? Que Encontrar uma reforçar. atividade física. Ninguém está querendo que você saia fazendo horas ou de academia ou correndo. Não, qualquer que seja. A gente encontre uma que goste e faça o que gosta. E não precisa ser uma coisa. Eu não tenho tempo. Meia hora por dia, 40 minutos por dia. Se a gente não puder se dar isso de presente para a nossa saúde, para poder viver mais, o que a gente vai conseguir, né? Não é
três horas no dia. Meia horinha dá para a gente encaixar aí no dia a dia. Sim. E você falou Levem que os filhos também para brincar ao ar livre. A gente tem que pisar na grama, pisar na areia, pisar na terra. Sair um pouco de shopping, né? Ter contato com a natureza. Isso é muito importante para a nossa imunidade também. Verdade, verdade. Você falou sobre que a atividade física é o maior remédio, né, para todas as doenças. Não é isso A que atividade física, dizem? ela ajuda a melhorar todas as doenças crônicas, né? Todas, não tem nenhuma que não. Não que ela cure, mas é o caminho, né? A gente não tem que esperar estar bem para praticar. A gente tem que praticar para ficar bem. E no começo é Prevenção é dolorido. cura. Sim. Toda prevenção, ela é cura, né? Exato. E você sabe que na pandemia, a gente fez muitas, acho que mais de 600 lives, acho que foi até hoje aqui. Mas assim, o que eu aprendi, o que eu entendi de todas essas lives, que a atividade física é a maior vacina que todos nós precisamos para evitar todas as doenças do corpo humano. É importante mesmo. Ela gera uma cascata de melhoras no nosso metabolismo. Não tem jeito. Se você criar o hábito da atividade física todos os dias, você vai evitar de ter as doenças, né, atuais que existem e também vai evitar das predispostas que já tem lá no seu DNA. Eu falo que genética não é destino. Você pode ter a genética, mas se ela vai ficar acordada ou dormindo depende da sua atitude. Do que você come, do que você bebe, do que você faz. Com certeza. Com certeza. É a atividade física. Mas é difícil entrar nessa consciência, né? Leva-se um tempo para as pessoas criarem essa consciência para colocá-la como prioridade diária. Todo dia. Tem que começar sem acreditar que a hora que começa a se sentir bem, vai encaixando. Vai. É assim que tem que fazer. Doutora, pessoal, quem tiver dúvida, vai no Instagram da doutora Lúcia Levin, pergunte para ela lá, manda recadinho, segue ela no Instagram. Pode perguntar, a gente vai respondendo. Isso, ela coloca bastante caixinha de pergunta, ela tira muitas dúvidas, né, doutora? Você sempre está colocando ali, né, sobre imunidade, sobre doenças alérgicas. Pode estar perguntando, mesmo pelo direct, quando não tiver a caixinha de pergunta, a gente está respondendo. Sim, e também depois eu quero que você venha aqui para a gente falar sobre alguma patologia, algum problema alérgico. É tão importante, tantas doenças alérgicas que temos por aí, né? E são cotidianas, pertinentes nas pessoas. Cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum. E é bom a gente trazer aqui para as pessoas se despertarem e buscarem ajuda. Então, essa questão da alergia está cada vez mais frequente, tanto na parte emocional quanto física, né? E a gente sabe que muitas alergias também vêm do estresse, vêm do sistema emocional, então é importante a gente destacar uma isso. Coisa está sempre ligada à outra, né? É verdade. E vamos fazer um print aqui da nossa foto, pessoal? Quem assistiu, printa nós aí, marca. Pode marcar. A gente vai ficar muito feliz. Vamos, doutora. sim. Deixa eu preparar aqui, ó. Vamos lá, agora se eu falar X, eu já aperto o botão. Pode fazer. Vamos lá. Eu acho que eu não dei. Pessoal, printa aí quem conseguiu. Vou fazer mais uma vez que eu acho que eu não consegui aqui. Peraí, no celular é difícil, né? Deve ter dado. Gente, muito obrigada, doutora. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Logo prazer foi meu. Visitar. Eu quero que você faça a vitamina D para mim, porque eu tô tomando errado. Vamos fazer sim. Olha, você que precisa de suplementação, chama a doutora Lúcia aí no direct e marca aí um horário com ela e faça a sua suplementação personalizada. Não vá tomando aí um monte de remédio errado que vai afetar a sua saúde. Eu já vou me corrigir aqui, que eu já percebi. Então, se corrigem aí também, tá bom? Doutora, um beijo. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada a você. Boa semana. Você também. Tchau. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau.